Olá galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje o futebol é não só um esporte, como também um negócio lucrativo que movimenta um mercado financeiro bilionário, proporciona eventos globais, transforma atletas de todas as origens em ídolos internacionais e utiliza da mais alta tecnologia em transmissões e equipamentos esportivos. É considerado a paixão nacional no Brasil e, sem dúvidas, o mais popular esporte do mundo. No entanto, a história do futebol não começou assim. O esporte trilhou uma longa jornada, sem nenhum tipo de glamour e com poucos holofotes, até chegar a esse patamar. Vamos agora conhecer um pouco da jornada ao longo do tempo, que transformou essa prática de guerra no mais espetacular dos esportes, capaz de gerar diversão, riqueza e todos os tipos de emoções e sentimentos. O futebol era um ritual. Por volta de 2600 a.C., é relatado que, na China, o ritual denominado Tisu Tisu consistia no uso da cabeça do chefe de inimigos, por parte das tribos vencedoras após as guerras, para ser chutada. Acreditavam que pelo pé assimilariam a inteligência, valentia, força, habilidade e liderança do inimigo. No mesmo período, em torno de 2600 a.C., começa no Japão a prática do Kemari, cujo objetivo era controlar a bola com os pés, revelando plasticidade, delicadeza e elegância, cerimônia ainda existente no país. Celebra o autoconhecimento, o autocontrole e a autoaprendizagem. Serve, ainda, de base para a disciplina. No período compreendido entre 1200 e 1600 a.C., a América pré-hispânica inicia a prática do tlaxcalli, jogado com uma bola de borracha dura, e cuja finalidade era representar a batalha entre a luz e a escuridão. Ao fim da disputa, um dos jogadores era decapitado, seu corpo colocado ao lado do campo e o sangue usado para purificar o espaço. Menos violento eram o episquiros e o harpastum, praticados na Grécia a partir do século IV a.C. e em Roma. As disputas eram marcadas pelo jogador que deveria, com os pés, levar a bola até o lado adversário. O esporte era reservado a camadas privilegiadas da população, a aristocracia, mas a plebe estava liberada para a prática em festas para homenagear Baco, o deus do vinho. A origem. Não se sabe com precisão a data em que o futebol surgiu. Historiadores contam que os ingleses adquiriram o hábito de chutar uma bola de couro, simbolizando a cabeça de um membro do exército da Dinamarca, como forma de comemorar a expulsão dos dinamarqueses de seu país ainda no século X, num ritual semelhante ao Tisu Tisu chinês. A ação era realizada anualmente, mas, com o tempo, a prática passou a popularizar-se, e os jogos com a bola passaram a ser realizados com maior frequência. Não havia regras, e era permitido diversos tipos de agressões para avançar ou conter o adversário, o que acabava ferindo muitos dos praticantes. Diante da situação, o rei Eduardo II decidiu proibir os jogos, temendo a perda dos soldados do seu exército. A prática foi, então, proibida. Porém, os adeptos do ainda não formalizado esporte continuaram a praticá-lo de forma clandestina. Apenas em 1681, os jogos com a bola voltaram a ser permitidos na Inglaterra, após a chegada do modelo conhecido como cálcio histórico, levado àquele país pelos partidários de Carlos II exilados na Itália. O cálcio histórico é mais parecido com o modelo praticado nos dias de hoje, e era praticado na Itália desde o século XIV, pela nobreza. Os jogadores deviam respeitar um espaço de 120 metros por 180 metros, marcados por balizas de madeira nas extremidades. As equipes tinham entre 25 a 30 integrantes cada, e o objetivo do jogo era fazer a bola atravessar a trave do adversário. Isso te lembra algo familiar? O período entre 1810 e 1840 registrou o crescimento desse jogo popular pelos alunos das escolas públicas da Inglaterra.
Nesse período, as primeiras regras foram criadas pelo Colégio Harrow, em 1830. Estabeleceram um número de 11 jogadores para cada equipe e os gols para onde a bola deveria ser conduzida. Porém, nesse período, cada escola possuía suas próprias regras e o esporte permaneceu sendo considerado uma atividade violenta e não apropriada aos jovens de classe alta dos colégios da elite inglesa. Essa realidade começou a mudar em 1848, quando uma reunião de diretores de várias escolas estabeleceu um código comum para o futebol, ampliando, assim, a aceitação da atividade nos meios educacionais e nas classes mais altas. Pouco mais tarde, a prática deixaria de se restringir aos colégios e iria se difundir ainda mais. A Inglaterra institucionaliza o futebol. O crescimento dos desafios e torneios entre clubes foi impulsionador para a institucionalização do futebol, que ocorreu em 1863. A partir da fundação da Football Association, FA, instituição que formulou as primeiras regras para a prática do futebol, o esporte passou a ter mais visibilidade e a elaboração de campeonatos e partidas oficiais iniciou-se. A criação dos campeonatos foi importante para o surgimento de regras universais para o futebol, e, desde então, o esporte começou a expandir-se universalmente. Ao longo da década de 1870, o futebol começou a ser praticado pela classe trabalhadora inglesa, estimulada pelos donos de fábricas, pela necessidade de jogadores para se formar equipes. Nesse momento, o futebol deixou de ser privilégio da classe endinheirada e passou a ser difundido pelos centros urbanos e pelos diversos segmentos da sociedade britânica, contribuindo para um espaço de convivência entre burgueses e operários. Transformações no futebol. Ao longo das décadas, novas regras foram implementadas e muitas outras modificadas até o futebol chegar ao formato que é conhecido hoje. Entre as mudanças, muitas colaboraram para que o jogo ficasse mais limpo e justo. Entre as principais regras inseridas, uma das ferramentas fundamentais para a disciplina foram os cartões amarelos e vermelhos. Eles foram inseridos em 1970, para a Copa do México, como uma forma de facilitar a comunicação entre os países que não falavam o mesmo idioma. A medida foi necessária após polêmica em jogo da Copa do Mundo de 1966, entre a Inglaterra e a Argentina, em que um juiz alemão expulsou um jogador argentino, de língua espanhola, de campo e não foi compreendido, ou pelo menos tentou-se usar esse pretexto para se safar da expulsão. As regras do futebol têm alterações constantes pelos órgãos reguladores, como mudanças nas dimensões de campo, substituições de jogadores e muitas outras. A mais notória recente mudança nas regras do futebol foi a inserção do árbitro de vídeo, o VAR. A novidade possibilita que os árbitros sejam auxiliados pela ajuda de câmeras quando houver dúvidas sobre os lances do jogo. O equipamento ainda não está inserido em todos os campeonatos, mas foi utilizado na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, Copa América de 2019 e já é utilizado no Campeonato Brasileiro da Série A e alguns jogos da Copa do Brasil. Há a previsão do uso também nos jogos da Série B já em 2021. As últimas alterações nas regras do futebol ocorreram em maio de 2020, quando a FIFA passou a permitir, temporariamente, que as equipes façam até 5 substituições por partida, em vez de 3. As 2 substituições a mais foram adotadas visando preservar os jogadores, visto que, em virtude de paralisação na temporada causada pela pandemia do novo coronavírus, os jogos passaram a ser disputados em um espaço menor de tempo, aumentando o risco de lesões. E aí, gostaram dessa viagem ao longo do tempo para conhecer mais a respeito do nosso querido e amado futebol? Continue ligado no nosso canal. Nos próximos vídeos, iremos trazer mais sobre as origens do futebol no Brasil. Não perca! Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo.
Siga nossas redes sociais e compartilhe com seus amigos. Obrigado e até o próximo vídeo.